Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, vou aproveitar que hoje é domingo, vou trazer um vídeo aqui de reflexão para vocês, tá? Só lembrando que até eu conseguir algum serviço eu continuo postando no canal, tá? Que meu mal o canal ajuda na minha renda aqui mensal aqui de casa, tá bom? Então até eu conseguir alguma coisa eu continuo postando, tá bom? Pessoal, vocês sabem que eu fiz 3 vídeos aqui no canal falando sobre o dízimo. Primeiro lá no Velho Testamento, depois no Novo Testamento e depois um que eu fiz com a Lozinha ontem aqui. Só que fica com aquela impressão que eu sou contra o dízimo. Inclusive tem muita gente aí defendendo os dízimos bíblicos, né? Não, na verdade eu não sou contra o dízimo, tá pessoal? O que eu sou contra é o dízimo como ele é feito aqui no Brasil, em algumas igrejas, não só no Brasil, mas em outros países, tá? Porque o dízimo bíblico, do jeito que ele foi criado, eu já falei nesses outros vídeos, o dízimo ele era para ser justiça social. Inclusive tem judeus que nem gostam quando usa a palavra caridade, né? Que eles falam que não é caridade, é uma justiça social. O que é uma justiça social? É os que têm mais ajudar os que têm menos. É óbvio. Por exemplo, se você é um fazendeiro rico, você tem lá 1000 cabeças de gado lá, sei lá, na sua fazenda, e você tem lá um peão seu, que às vezes não tem nem o que comer em casa, se você pegar uma cabeça de gado e der para o seu peão para ele se alimentar a família, isso não é bem uma caridade, é uma justiça social, porque aquela pessoa trabalha para você. É graças ao esforço daquela pessoa que você tem o que você tem. Então isso é um tipo de justiça social, que é um pouco diferente de caridade. E se o dízimo fosse aplicado como é descrito na Bíblia, pessoal, eu ia ser o primeiro a ser o mais favorável aos dízimos, porque era para ajudar principalmente os necessitados. Não só o levita, o sacerdote, mas a viúva, o estrangeiro, o órfão, né, que não tem pai nem mãe. O dízimo era para isso. Então, por exemplo, vocês notaram que alguns grupos, como por exemplo os judeus, as pessoas têm um estereótipo, né, do judeu de que todo judeu é rico, né? Uma vez até a gente comentou isso na época que eu tinha um grupo. A gente falou, não, o judeu não é todo judeu que é rico. Mas por que a gente vê menos judeus passando dificuldade do que outros grupos? Porque o judeu tem isso, a justiça social, um senso de comunidade, eles se ajudam. Então, por exemplo, quando o judeu migra para um país ou para uma cidade, ele já vai logo procurar a sinagoga. Ele vai falar, sou judeu, quero frequentar aqui, estou me mudando aqui com a minha família aqui para a cidade. E é claro que a sinagoga vai tentar dar algum tipo de ajuda para ele. Olha, você está precisando de alguma coisa, você já tem onde morar, você já tem um emprego, como é que está a sua situação? Porque dependendo da situação dele, a sinagoga vai tentar fazer que nem ali em Atos, né, parecido, fazer uma vaquinha e ajudar aquele judeu. Os muçulmanos também têm isso, tá, para quem não sabe. Então eles vão ajudar aquela pessoa, até aquela pessoa se reerguer, e quando aquela pessoa estiver lá em cima, ela vai poder ajudar outras pessoas como ela, que passaram por uma situação difícil. Por exemplo, o Silvio Santos. O Silvio Santos, para quem não sabe, ele dá dízimo também. Imagina o quanto que não é o dízimo do Silvio Santos, né, pelo tanto que ele ganha. E o Silvio Santos também ajuda órgãos beneficentes judaicos. Como, por exemplo, aqui em São Paulo tem a chamada Unibis, né, que é um bazar beneficente. Os judeus doam coisas para a Unibis, coisas que não usam mais. Às vezes um móvel velho, vai comprar um novo. Às vezes uma panela, às vezes um notebook. E eles vendem e esse dinheiro é utilizado para ajudar a comunidade. Lembrando que também ele pode ajudar também não judeus também, tá? Ah, Ronaldo, mas tem judeu filha da mãe também? Tem. Todo lugar tem. Tem judeu que é pilantra, tem judeu que é avarento, tem judeu que é filha da mãe. Infelizmente isso tem em todos os grupos da sociedade, tá? Tem pessoas boas e más. Mas na prática, ou na teoria seria melhor, o sistema é um sistema mais comunitário, onde as pessoas se ajudam. E não é só os judeus, os muçulmanos têm um pouco disso também. Eles ajudam outros muçulmanos quando estão numa situação difícil. E até grupos estrangeiros, quando migram para outro país, eles ajudam os seus compatriotas. O camarada chega lá sem nada, eles ajudam ele a se estabelecer, a ter um trabalho, a ganhar dinheiro, e aí depois ele vai ajudar o próximo que vier também para aquele país. Já o brasileiro, pessoal, nós temos uma cultura, perdoe até a expressão, mas é uma cultura de filha da mãe. Sabe, o brasileiro não tem esse senso de comunidade, de coleguismo, de ajudar um outro. Nós vivemos num país, a gente é acostumado a ter desde criança, a chamada cultura do malandro. Se você não é malandro, você é otário. Então, ninguém quer se sentir otário. Então, todo mundo quer ser um malandro. Fala, sou malandro. Peguei a carteira dele, ele nem viu. Fala, eu tô pegando a mulher do cara ali, ele nem sabe aquele trouxa, é otário. KKKKK. É a famosa cultura do malandro que nós temos aqui no Brasil. Então, desses grupos, o brasileiro é o pior. Por exemplo, quando eu estudava inglês, para quem não sabe, eu estudo inglês até hoje, tá? Não sou muito bom, nem muito fluente, mas eu continuo estudando. Eu acompanhava canais de brasileiros que se mudaram para os Estados Unidos. Uma vez eu vi um vídeo de um brasileiro, que ele estava lá fazendo, acho que é em Nova York, se não estou enganado, onde ele estava alertando aos brasileiros que iam para os Estados Unidos para tomar cuidado com os próprios brasileiros. Ele falou, se você vai vir aqui para a América, cuidado. A maioria dos brasileiros que estão aqui, eles são pilantras, porque eles botam o brasileiro em serviços que ninguém quer, serviços que são quase como trabalho escravo, e ele ganha uma taxinha por trás. É a cultura do malandro. Então o cara ferra alguém do próprio povo, só para ele ganhar um trocadinho a mais, para ele enriquecer. Então às vezes o camarada vai lá para os Estados Unidos e ele fala, olha,
Tem um serviço muito bom para você no Oregon. Eles pagam bem mais que aqui em Nova York. Pô, cara, eu quero. Então vai lá. Você vai lá, eu vou te colocar na fita. Aí o cara chega lá, o serviço é ruim, tem neve, ganha quase nada, não tem dinheiro para voltar nem para Nova York. O cara é obrigado a ficar trabalhando ali quase que nem um escravo, se alimentando mal. Enquanto isso, esse brasileiro que indicou o outro, ele ganha uma comissãozinha do contratante, do chefe. Essa é a cultura do brasileiro. Se ele puder te explorar e te fuder, ele vai te explorar e te fuder. Ele não tem aquele senso de pertencer a um povo, ou um senso coletivo, como esses grupos que eu falei para você. Se vai, por exemplo, sei lá, vamos pegar um grupo aqui, um italiano. Não, vamos pegar um sírio. Se vai um sírio para Nova York com a família dele, a Oriente Médio tá ruim, eu vou tentar vir em Nova York, ele vai encontrar outros sírios que vão ajudar ele. Fala, olha, Habib, vem cá, vamos conversar. A gente vai ajudar você, o que você quer fazer em Nova York? Eu quero ter uma lojinha de conveniência, beleza. A gente vai unir aqui a comunidade, a gente vai fazer uma vaquinha, cada um vai dar um tanto, e você vai ter sua lojinha em menos de uma semana. Você vai poder trabalhar e ganhar seu dinheiro. Só que aí quando vier outro sírio de lá para cá, lá da Síria aqui para os Estados Unidos, você vai ter a obrigação de ajudar também. Não, claro, eu ajudo, Inxalá, pronto. Rapidinho aquele sírio faz a vida dele. Agora o brasileiro é o contrário, o brasileiro chega lá e encontra outro brasileiro, o brasileiro já está metendo ele em furada. O cara vai lá só se fode por causa de alguém do próprio povo. Vocês notaram a diferença de mentalidade? A diferença de cultura e de mentalidade? Esses outros grupos, eles têm um senso de coletivismo melhor. O brasileiro não. E o mesmo acontece aqui com os dízimos. Os dízimos que eu mostrei aqui para vocês, ele era para justiça social. Para quem não acredita, também tem um vídeo de um rabino que eu postei aqui na aba comunidade, onde ele explica o dízimo judeu, e ele fala basicamente o que eu falei aqui no vídeo. É para justiça social. Agora, aqui no Brasil acontece isso, pessoal. Imagina se essas grandes igrejas aí, como Universal, Mundial, Renascer, Vitória em Cristo, se elas ajudassem os membros da sua igreja. Falassem, olha, tem alguém aqui desempregado, irmãos? Ô pastor, eu estou desempregado, eu tenho mulher, tenho filho pequeno para criar. Vem cá, irmão, depois do culto você vem aqui, a gente vai dar uma cesta básica para você, tá? Para te dar uma forcinha até você arrumar um emprego. Se alguém souber de um emprego aqui, ajuda o irmão. Qual que é a sua profissão? Ah, eu sou pintor. Se alguém precisar de pintor, chama aqui o irmão. Vocês não imaginaram a maravilha que ia ser a sociedade? Ia ser mais justa, mais organizada, não ia ter tanta desigualdade, nem tanta gente passando dificuldade. Porra, meu, eu ia ser o primeiro a apoiar isso. Sendo bem honesto, ia fazer vídeo favorecendo essas igrejas aí todas por aí. Porque isso é o que diz a Bíblia. Mas na prática é assim que funciona, pessoal? Pode ter até uma igreja ou outra que seja mais assim. Uma vez eu postei até uma matéria de um pastor do Nordeste, não vou lembrar o estado, perdão, que ele usa o dízimo para construir casa popular. Beleza. Tem uns ou outros que são pessoas boas que se salvam, mas no geral, não é isso que acontece. Então aqui do dízimo no Brasil, ao contrário do dízimo bíblico, ele é só para enriquecer os pastores. O pastor troca de carro todo ano, compra mansão, compra casa, compra isso, compra aquilo, põe tudo em nome da igreja para não pagar imposto, né? Porque aqui tem uma isenção exagerada para igrejas. E o pobrezinho está ali cada vez mais sendo explorado. Quando o pobrezinho precisa de uma cesta básica, de um remédio, de uma ajuda, ele não tem essa ajuda da igreja, que é o que deveria ser o certo. Olha, pastor, minha avó precisa tomar esse remédio que é caríssimo. Deixa eu dar um exemplo, que nem eu tive trombose, né? Trombose, o remédio da trombose não tem pela rede do SUS. É um remédio que é 200 pau o remédio. Então imagina um caso desse, é só chegar numa igreja, o pastor fala, não, você não vai ficar sem remédio não. Nem que a gente tem que fazer uma vaquinha aqui, a gente levanta 200 reais e te dá o seu remédio. Seria o certo. Mas na prática não é o que acontece, pessoal. Não tem esse senso de coletivismo. Talvez pela nossa cultura, da cultura do malandro, um país que foi feito por gente que não valia nada na Europa e veio tudo para cá, né? Bandidos, ladrões, tal, não sei o que, vieram tudo para cá. Talvez isso tenha influenciado a nossa cultura. Mas o fato é que a cultura do brasileiro está anos-luz de distante da cultura desses outros povos. Outro exemplo. Eu cheguei uma vez na Universal, por causa de uma amiga muito querida, e tem duas histórias que eu nunca esqueci até hoje. Uma eu já contei aqui para vocês algumas vezes. Que foi um rapaz pediu um prato de comida na Igreja Universal. Aí o obreiro falou assim para ele, olha, eu vou te dar mais que comida, eu vou te dar a palavra de Deus. Porque está escrito aqui, ó, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Só que essa palavra que ele está citando é Jesus falando para o diabo, não para um faminto. Os famintos Jesus alimentou, ele multiplicou os pães e peixes. Mas ele usa essa passagem para não dar comida para um pobre. Inclusive, para quem não sabe, né, eu já mencionei aqui que eu já morei na rua, os andarilhos, né, os trecheiros do Brasil, nenhum deles pede coisa em igreja evangélica, sabiam disso? É quase que um chavão, né, dos andarilhos, porque eles sabem que igreja evangélica eles não dão um pão para ninguém. Você pode estar morrendo de fome ali na porta da igreja, que eles não te dão nada. Então, isso aí a maioria sabe disso. Outra história que me marcou nessa época era um garoto que era do litoral, não sei qual cidade, se é Santos, Guarujá, sei lá. Mas ele estava aqui em São Paulo morando na rua.
porque o pai dele era muito violento, o pai dele usava drogas, bebia, o pai dele batia na mãe dele, batia nele, e o pai dele estava quase matando ele. Tanta violência que ele sofria. Aí ele resolveu fugir de casa, até para preservar a própria vida. Ele fugiu de casa, pegou uma carona, veio parar aqui em São Paulo, e aqui em São Paulo, como ele não tinha ninguém, ele ficou morando na rua. E ele frequentava a igreja, né, na esperança de que um dia a igreja, alguém pudesse ajudar ele. Aí um dia passou um vendedor de cachorro-quente na porta da igreja, os irmãos foram lá comprar cachorro-quente, e ele começou a pedir para eles, aí, pagam para mim, eu tô com fome, pagam para mim. Ninguém pagou um cachorro-quente sequer para ele. Ele pediu para mim também. Eu não paguei porque eu não tinha dinheiro, eu estava desempregado na época. Eu falei, pô, cara, se eu tivesse dinheiro eu fazia questão de pagar um cachorro-quente para você, mas eu tô que nem o Pedro da Bíblia, não tenho prata nem ouro. Mas ninguém deu um pãozinho sequer para esse garoto. Então eu digo, uma igreja que movimenta tanto dinheiro, que arrecada tanto, cadê a justiça social? Porque o dízimo foi criado para isso. Quem não acredita, pode ler lá em Malaquias, que é tanto usado pelos pastores. Deus ali está dando uma bronca nos sacerdotes, porque eles estão se esquecendo da viúva, do pobre, do estrangeiro, do necessitado. Os sacerdotes estavam só comendo tudo para si. Então aí Deus fala, pô, vamos parar com isso, vocês estão me roubando aí. Onde estamos roubando, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Então é a mesma coisa de hoje em dia. Então eu acho até engraçado que as igrejas hoje em dia, pelo menos uma grande parte delas, eu não vou falar todas nem generalizar, porque eu não conheço todas as igrejas, e com certeza vai ver alguém nos comentários falando de uma igreja boa, de uma igreja que faz isso, aquilo, e tem muitas por aí. Mas eu estou falando dessas que não fazem isso. Essas igrejas só servem para enriquecer meia dúzia de pessoas. Os pastores ficam ricos, trocam de carro todo ano, compram mansões, botam tudo em nome da igreja, e o fiel continua cada vez mais pobre, sempre sendo explorado. E esse dinheirinho que ele dá de dízimo, se ele colocasse numa aplicação, numa poupança, sei lá, qualquer coisa que rendesse o mínimo de juros, ele ia ter mais dinheiro do que dando para um pastor evangélico. Mas ele não tem a consciência disso, ele acha que está dando para Deus. Que nem eu falei, o pastor não tem procuração para representar Deus, mas ele acredita que está dando para Deus e acredita que um dia Deus vai dar em dobro para ele, vai recompensar a vida dele. É só uma exploração da pobreza, da ingenuidade, da fé alheia. A pessoa nutre aquela esperança de que um dia Deus vai me compensar, um dia eu vou conseguir uma casa boa, um carro, não sei o quê. É só uma ilusão. Tá bom? Então eu acho que se as pessoas estudassem um pouco mais a Bíblia, mesmo os cristãos que seguem meu canal, tem até um rapaz aí que falou que é cristão, bem-vindo ao canal, tá? Tem vários cristãos que me seguem. Se elas estudassem mais a Bíblia, elas iam ver que o dízimo era para isso. Não era para enriquecer meia dúzia de pessoas. Era para a sociedade ter um pingo de comunidade e justiça social. Que nesses grupos que eu falei para vocês que se ajudam. Vocês imaginaram como a sociedade seria bem melhor se fosse assim? Mas elas mesmas, pela ignorância, pela falta de estudo bíblico, até por uma vontade de estudar a Bíblia, elas acabam alimentando um sistema que só faz uma grande distribuição de renda. Distribui a renda do pobre para o pastor rico. Aí é complicado, né, pessoal? Então, eu não sou contra os dízimos nesse sentido, tá? Eu acho que se houvesse um mínimo de justiça social, seria bom. Talvez o Brasil tivesse um pouco menos de desigualdade. Imagina se pelo menos uma vez por ano essas igrejas distribuíssem cestas básicas. E elas têm dinheiro para isso. Tem. Elas compram até mansões. Tem pastor aí que tem fazenda, tem iate, tem jatinho, tem tudo. Ele podia comprar umas 1000 cestas básicas, chegar numa comunidade, numa favela, e lá distribuir. Ó, pessoal, isso aqui é da igreja. Cada família pega uma e pronto, vocês terem pelo menos um pouco mais de alimentação esse mês. Arroz, feijão, café, óleo, etc. Poderiam. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui o vídeo com essa reflexão. Eu não sou contra o dízimo. Eu sou contra o dízimo, eu sou contra o que fizeram com o dízimo, que é bem diferente. O dízimo, conforme na Bíblia, que eu mostrei aqui para vocês em vários vídeos, ele é bom sim. Ele é bom que ajuda o estrangeiro, o órfão, a viúva, o pobre, o levita. Agora, o dízimo como é feito hoje, pessoal, ou o que fizeram com o dízimo, desculpa, pessoal, está muito distante do que está na Bíblia, tá? Eu ainda termino com aquelas palavras de Jesus, que ele falou assim, fizeste aos pequeninos, a mim fizeste. Tem alguém fazendo aos pequeninos, desses grandes? Malafaia? Edir Macedo, Valdomiro? Então fica aí a reflexão. Quem gostou, dá um like aí no vídeo, tá? Que isso vai ajudar a aumentar o alcance da atividade, tá? É até bom para as pessoas refletirem um pouco mais. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.